é isso que eu faço para equilibrar as contas. Então você tem que sempre pensar nessa área, nessa parte administrativa aí também. E a aula particular é tão bom quanto o aluno, quanto para você. Então você retorna o que você aprendeu, né? Você passa conhecimento para outra pessoa e ela te paga e paga muito bem por isso. Isso é uma troca muito boa. Fala galera, beleza? Voltei do UFC, tô aqui dando umas aulas na academia do Demian Maia, meu professor, né? E como a viagem, e para se manter como atleta a gente precisa dar umas aulas, né, de jiu-jitsu, principalmente aulas particulares. Então eu tenho algumas aulas particulares aqui em São Paulo, né, antes de eu ir para Brasília, e tem algumas lá também, em Brasília também, mas a grande maioria dos meus alunos são daqui de São Paulo. Então sempre quando eu tô aqui eu volto para a academia do Demian, treino, e além de treinar eu dou umas aulas particulares de jiu-jitsu. Então sempre que eu tô aqui a gente precisa, né, para se manter como atleta, se manter como pagar aluguel, pagar suplementação, pagar os treinos, se manter, investir nosso próprio dinheiro, ganhar dinheiro, né, dando aula, né, retribuindo para as outras pessoas o que a gente aprendeu, né, é muito bom, a gente consegue se manter assim. Então, quando você tem uma boa relação com os alunos, você consegue alguns alunos particulares que precisam ter aulas particulares, às vezes motivo pelo qual o cara é um profissional de alguma área que ele não possa se machucar. Então, às vezes o cara é médico e ele trabalha com a mão, operando, ele precisa se cuidar mais, ele tem que ter uma segurança melhor para treinar o jiu-jitsu, porque às vezes é aula coletiva, você consegue controlar, né, como a aula vai acontecer e tudo mais, mas sempre pode acontecer um acidente, né? Então uma pessoa que trabalha com o próprio corpo e tem seja médico, cozinheiro, uma profissão que a pessoa trabalha com a mão ou precisa da imagem, o que for, e tem receio de se machucar, tem medo de se machucar, a pessoa às vezes opta por fazer aula particular. E aí acaba aprendendo mais, né? Você tem uma visão do professor ali 100%, o professor cuida mais de você também na hora do treino, a chance de se machucar é muito menor. Óbvio que pode acontecer porque é um esporte de luta, né? Às vezes acontece de bater cotovelo, às vezes joelho, bate em alguma parte, ou às vezes você sem querer bate o dedo no olho, tanto o professor quanto o aluno. É um esporte de contato, mas quando você está treinando com um professor, né, um profissional que vai cuidar de você, é bem melhor. É melhor porque você tem uma segurança maior, né, treinando, e aprende mais. Então, esse é um dos motivos que a gente dá aula particular. Obviamente a gente vai receber mais do que uma aula coletiva, então a gente consegue minimizar o tempo de aula, trabalhando menos e conseguindo focar nos treinos como atleta profissional. Então eu tenho algumas aulas que preciso delas para me manter. Tem aluno que sempre quando eu estou em São Paulo, como eu disse, eu volto e dou aula para eles aqui. Alguns vão para Brasília, a gente se encontra lá e treina lá também. Mas é isso que eu faço para equilibrar as contas. Então você tem que sempre pensar nessa área, nessa parte administrativa aí também. E a aula particular é tão bom quanto o aluno, quanto para você. Então você retorna o que você aprendeu, né? Você passa conhecimento para outra pessoa e ela te paga e paga muito bem por isso. Isso é uma troca muito boa. Mais do que esse aluno te patrocinar ou te apoiar, é melhor você estar recebendo dele por você dar aula e ensinar alguma coisa, dando algo em troca para ele e ele te remunerando por isso. Eu acho que é um casamento perfeito para você se manter como atleta e até como professor de jiu-jitsu. E ó, quem tá lá, ó, Demian Maia, tá fazendo a gravação dos cursos dele lá, ó, em algum canal, provavelmente gringo ou até brasileiro, mas tá lá, fazendo o trabalho dele também. O cara continua trabalhando mesmo depois de ter parado. O cara é fera braba.
dando aula aqui na escola. O Damian tá gravando aqui, olha que legal. Vou mostrar pra vocês um pouquinho o curso dele. Uma você cai, outra você cai, tá? Certo, pô? Certo, vamos lá. Certo, tá bom? Vou fazer comigo, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Tudo bem, depois a gente inverte. Vamos lá. Câmera foi, claquete. Fica abaixo, entendeu? Aí você vai no pescoço. Agora segura. Pode ir. Claquete, pode ir. Vamos lá, dois, você tem que ficar um. Agora a técnica 2. Técnica 2. Se não marcar, já sabe. Boa tarde. Parece que o espaço é menor. Você consegue torcer a cabeça, você não briga com o tronco. No treino de mão normal, pelo menos o que eu sinto é brigar com o tronco. Nunca é mais nada, o Darcy O cara é a zagueira. Darcy aqui é pequeno, aqui é pequeno, já tá. Eu sinto que você pega um cara que tem pouca gordura no corpo, é mais fácil. O triângulo. O Darcy pega em qualquer um. Pega em qualquer um. Porque, ó, o espaço é melhor, não. Mas porque eu tenho espaço que você não tem. Não sei se é forte, ó, não tô brigando. Ó. Aí, ó, vou jogar em cima da sua cabeça.